Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. Olá, sejam bem-vindos à nossa Sala de Casa. Meu nome é Leila. Eu sou o Douglas. E hoje estamos aqui para te ajudar a escolher a pessoa certa para caminhar ao seu lado nessa intensa e deliciosa jornada da vida 2. E para isso, separamos um tema super especial, que é escolher a pessoa errada. E agora? E agora? O que a gente faz? Não sei quem já passou por isso ou quem está passando, mas está aí num relacionamento e você simplesmente já identificou que não é a pessoa certa para você, não é aquele match perfeito e você não sabe o que fazer. Estamos aqui para compartilhar um pouquinho desse conteúdo. Exatamente. Para nosso conteúdo, para facilitar aqui a identificação, nós dividimos em 2 blocos. O bloco 1, que são para as pessoas que são solteiras. Solteiras aqui, entenda, quem está no estado civil, está namorando, se relaciona, né? Tá se pegando, mas não casou, não botou uma aliança no dedo. Ah, eu não sou casado, mas estou vivendo em união estável. Então você está no bloco 2 também. União estável, morando junto, por aí vai. Então, basicamente, solteiros, namorados, noivos de um lado, do outro lado, casados de pessoas que vivem juntas. Sim, então dividindo uma vida para além, né, do cada um morando na sua casa, mas estão dividindo bens muitas vezes, responsabilidades, um compromisso maior do que um namoro. E só antes da gente seguir aqui, uma nota de rodapé importante. Muita gente acredita que não é possível escolher a pessoa certa, que essa ideia de um relacionamento maravilhoso é impossível, porque o ser humano é problemático, então qualquer relação humana vai ter muito problema, o que também fala muito da história da pessoa, como a gente vem falando nos outros vídeos, mas a gente não acredita nessa ideia. A gente acredita que, sim, o relacionamento a 2, como a gente sempre fala aqui no canal, é um relacionamento a 2 que traz uma série de desafios, mas juntos com esses desafios vem as delícias da vida 2, do relacionamento, da vida sexual, do dividir a responsabilidade, da parceria da vida 2, do ter alguém com quem contar e por aí vai. Do ferro com ferro se afiando. Do ferro com ferro se afiando. Então eu melhoro a minha esposa me melhora e a gente vai caminhando nesse passo a passo, um ajudando o outro. Então nós acreditamos nessa ideia, então é a partir disso que a gente traz essa ideia de escolher alguém errado. Alguém que se olha e fala, gente, isso aqui está totalmente fora dos meus valores, do meu projeto de vida. As características e erros, como a gente falou lá no vídeo do... Não ignore sinais. Não ignore sinais. Você ignorou todos os sinais, talvez você está aqui ou você está no outro grupo, como a gente falou, né? Você está num grupo que está casado, você está namorando, mas você já viu, já mapeou e falou, gente, isso aqui é uma furada. Então é para você que a gente quer falar, tá bom? Sim. E, gente, a gente sempre gosta de trazer essa outra notinha de rodapé, que é o caso a caso. A gente entende que lidar com o ser humano é ver a individualidade de cada caso, é perceber ali as nuances, né? O que tem. Cada história, né? Em cada história, é perceber, né, realmente os motivos de cada um, as ambições, e por isso que a gente sempre atende no individual, terapia de casal, e por aí vai entendendo, né, que a história de cada um, os desejos de cada um tem ali o seu lugar. Mas para um vídeo, né, no YouTube, onde várias pessoas estão aí por trás das telinhas, a gente quer compartilhar, senão isso também fica limitado, né, ao individual, e a gente gosta muito de compartilhar esses conteúdos aqui com você. Então não estamos ignorando o caso a caso, estamos só pensando num geral, tá? E se você se encaixar, espero aí que você goste desse conteúdo e te ajude nesse momento de não saber o que fazer quando você detecta que você tá com a pessoa errada. Exatamente. Outra coisa que a gente observa muito também, gente, é que nessa decisão, né, que a gente está aqui para tentar te ajudar, te auxiliar nesse processo de decisão, fico ou largo o osso? É grande questão aqui. A gente percebe que quando você detecta que você precisa tomar uma decisão e você tem muita dificuldade em tomá-la, isso tem a ver com a sua história. É impossível isso não ter a ver com a sua história. Tá? Fala sobre suas dores, por quê? Então, as reflexões que a gente sempre costuma trazer, e eu quero trazer nesse momento para você, qual a sua maior dificuldade em saber se você fica nessa relação ou se você sai dela, se você já descobriu que é a pessoa errada? Será que você está com medo, né, de não ter mais ninguém, de viver sozinho para sempre? Será que
Você está com medo de abandonar porque é uma dor sua, do abandono? Será que você está evitando ali aquele constrangimento do término, aquela dor do término que você vai se sentir rejeitando e a rejeição é algo que você sofre muito? Então, pode ter muito a ver com a sua história. Então, já começa a refletir aí qual é o maior medo, né? Qual é o maior medo de tomar uma decisão, tá? E por que e para que eu tô tão paralisado de tomá-la, né, de seguir em frente. Então estão aí algumas reflexões para a gente pensar junto. E antes de seguirmos aqui para a divisão dos blocos entre solteiros e casados, o nosso desejo mais sincero para você que nos ouve é que você não esteja no grupo das pessoas que aceitam todo tipo de abuso, humilhação, maltrato, que você se valorize. E uma das nossas propostas aqui no canal é o resgate da dignidade, tá? Da autoestima e do senso de valor próprio, tá bom? E só para complementar isso que é importantíssimo, isso também tem a ver com essa história. Se você está num ciclo abusivo, se você não se dá valor, se a sua autoestima está lá embaixo, esvaziada, busque ajuda, busque entender na sua história onde que isso perdeu, aonde que isso, né, foi esvaziado, aonde que você começou a aceitar qualquer coisa. Lembre-se, você tem muito, muito, muito valor. Quer você seja da forma que você for, você tem valor. Então é importante esse resgate, que é sempre o nosso papel mesmo, tentar promover isso, essa dignidade. Isso afeta diretamente no seu relacionamento, quem você escolhe, como que você se mantém no relacionamento e por aí vai. Onde você conheceu a pessoa, muitos detalhes. Então vamos lá, entrando agora no assunto propriamente dito, escolhi a pessoa errada, e agora? Então, se você está no primeiro bloco e você é solteiro, você está ouvindo a gente, você acabou de terminar um relacionamento, talvez até por isso você está vendo esse vídeo, você nunca namorou, você está namorando ou você está num relacionamento, até no noivado, com casamento com data marcada, mas tem uma pulguinha atrás da orelha, um alerta na cabeça de gente, tem alguma coisa que não me desce nessa pessoa, nessa família, tem alguma coisa estranha e você está seguindo firme para o precipício. Você tem esse senso interno de eu vou cair numa enrascada, mas não sei como sair disso, tá? A primeira questão que a gente queria te trazer é: se você está nesse lugar, o que te impede de terminar? Qual é o sentimento que te vem quando você pensa no término? O que te faz ficar? O que te faz permanecer? Pena da pessoa? Vergonha de talvez ter que contar para a família, talvez você já se apegou muito à família da outra pessoa, nem tanto a pessoa em si, mas a família dela sim, aos amigos, mesmo frequentarem o mesmo ambiente. Então isso, por exemplo, é muito comum às vezes no relacionamento de condomínio, mesma igreja, no mesmo centro ali, religioso. Então, já vivemos ambos essa experiência. E aí você fala: gente, se eu terminar isso vai ser terrível, eu tenho que estar no mesmo lugar, então eu vou ter que sair dessa igreja que eu amo, desse espaço aqui que eu amo. O que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão pensar? Às vezes a pessoa tem gente que é uma coisa, troca de faculdade porque, né, não vai ficar ali no mesmo espaço, mesma sala de aula que o... É muito constrangedor, gente. O término é dolorido, a gente não tá aqui para esvaziar o sofrimento de fazer um término, né, de ter um término de uma relação. Mas você que está solteiro aí nesse campo do solteiro, que é o namorado, né, o noivo, você ainda tem chance de fazer essa decisão, de tomar essa decisão de terminar com muito menos danos, gente, do que no casamento. Muito menos mesmo. Então, estamos aqui para te encorajar. Se você já entendeu que essa pessoa não está indo para o mesmo lugar, gente, e o que a gente está falando aqui não é a pessoa é errada porque ela necessariamente tem alguma questão de caráter super forte e que não estamos falando disso. Estamos falando muitas vezes, que eu acho que é o mais difícil, quando você enxerga que a pessoa se tornou a pessoa errada para você porque vocês não estão indo para o mesmo lugar. Como assim? Tá com um projeto de vida X que não bate. Dá um exemplo aí. A gente falou muito disso no vídeo sobre sinais. Não ignore os sinais. Então, a gente deu esse exemplo. Um tem um sonho de ter uma vida no interior, morar no interior, longe da cidade grande.
longe de visibilidade, longe de tecnologia. O outro é um amante da tecnologia, quer rodar o mundo, quer morar fora. Então, assim, isso são choques de projetos de vida. Um quer ser um empresário rico, milionário. O outro quer ter uma vida franciscana, com o máximo de simplicidade, o mínimo necessário para viver. Sim. Isso vai dar choque nas relações. E vai dar um choque, não é um choque natural, vamos dizer assim, que tem em toda a relação. Mas é um choque para além disso. Traz muito sofrimento, alguém tem que abrir mão de um sonho muito grande de vida. Então, assim, é muito doloroso. Então, a gente está falando dessas questões que são ainda mais difíceis de terminar, porque não é que a pessoa fez alguma coisa, a pessoa, né, me bate, a pessoa me ofende, é abusiva comigo, porque isso fica mais contrastante de que realmente essa pessoa não é certa. Mas e quando a pessoa não é certa por simplesmente ambicionar coisas diferentes, que não são ambições erradas, mas são diferentes? Estamos aqui para te falar que é melhor, ainda assim, terminar agora do que sofrer os danos disso num casamento onde envolve muito mais coisas, e a gente vai falar disso daqui a pouco. E, gente, veio um outro exemplo aqui na minha cabeça, que nós temos encontrado casos assim cada vez mais comum, que é o parceiro, a parceira não querem deixar a casa dos pais. Sim. Então a pessoa está se relacionando, às vezes, num namoro de 5 anos, 10 anos, se relacionando, e a pessoa simplesmente entende que ainda não chegou o tempo de sair da casa dos pais, e ela inventa N motivos, porque eu ajudo meus pais precisam de mim, etc. E a pessoa simplesmente não deixa essa casa para constituir a família dela com você. E você está aí cozinhando, se sentindo cozinhado, cozinhada, e fala, poxa, pessoa tão legal, gente boa, eu amo a família, um ser humano trabalhador, trabalhadora, dedicado, tem tudo perfeito para casar, tudo perfeito para passar por uma nova fase de vida, e simplesmente isso não acontece, você já está aí arrancando os cabelos sem entender o motivo por que isso não acontece. Sim. Para você, a gente também direciona esse vídeo. Olha, eu sei que parece muito duro isso que a gente está falando, mas o outro é livre para viver a história dele, dela, assim como você que nos ouve também é livre. Então a gente fala isso com muito respeito pela sua vida, pela sua história, ainda que a gente não te conheça, deixe esse relacionamento, vá viver a sua vida, mantenha em elevada estima o teu senso próprio de valor. Porque se você não se valoriza, o outro não vai te valorizar também. Sim. Então parece tão simples isso que a gente está falando, né? A gente poderia citar inúmeras teorias, mas, gente, a vida é muito simples. A vida é muito simples. Apesar de complexa. Apesar das suas inúmeras questões e complexidades e detalhes, a vida ela é muito simples. É mais provável e mais razoável e comum de você terminar esse relacionamento por essa questão de, olha, fulano, você quer viver a tua jornada, eu tô pronto, eu quero casar, eu quero ir para uma nova fase, você não quer. Estamos em projetos de vida diferentes. É mais fácil isso ser um choque para o outro e a pessoa querer entrar num relacionamento sério para um casamento do que você permanecer e ir dando prazo. Tentando convencer e vai 6 meses, vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, e a pessoa continua ali naquele ciclo vicioso que não tem fim. Sim, e a gente separou aqui para compartilhar com vocês, ainda nesse bloco dos solteiros, 2 pontos para te ajudar a conduzir esse término da melhor maneira. Se você entender que o término é a melhor opção para você, lembrando aí do vídeo da autorresponsabilidade, não quero ninguém falando, eu terminei porque Leila e Douglas falaram que era para eu terminar. Gente, se isso acontecer, vamos buscar ajuda, porque o índice de autorresponsabilização está lá embaixo. A decisão é sua, a gente está aqui compartilhando, banca, se você entendeu, falou, faz sentido na minha história, banca essa decisão, mata nos peitos e vai seguir o seu caminho. E para te ajudar nisso, né, a viver, a fazer isso da melhor maneira, a gente separou 2 pontos na verdade 3 pontos super especiais aí, espero que te ajude. Quer comentar? Posso começar. Primeira coisa, lembre-se de que tem outra pessoa envolvida. Então, gente, tem uma frase que a gente sempre usa aqui em casa quando vai conversar com alguém, que é... abre um parênteses aqui, inclusive o nome do canal é Sala de Casa, justamente por tanto que a gente
já abriu a sala da nossa casa para receber pessoas. Então, por isso que a gente chama de nossa sala de casa. Então, a gente sempre fala isso para quem nos ouve. Cara, quando você pisa na vida do outro, o terreno, o chão da história, do coração, das emoções do outro, é terra santa. É lugar sagrado. Então, você tem que pisar, sentir e com muito cuidado, com muita atenção. Então, para você que nos ouve e você já entendeu, meu Deus do céu, eu preciso sair fora desse relacionamento. Primeira coisa, lembre-se que tem outro envolvido, tem um terceiro. Com as emoções, com a história, com as dores. Você não é responsável pelas dores dessa pessoa. Você não é responsável pela história dessa pessoa. Você não é responsável como ela vai ficar depois e como ela vai reagir depois. Mas uma coisa é certa, você é responsável da forma que você vai conduzir esse momento. O que vai acontecer depois disso, aí não te cabe mais, senão a gente não vai dar conta nunca de sair do lugar. Mas a responsabilidade vem, você está fazendo isso com cautela, lembrando que tem outra pessoa envolvida nisso emocionalmente, às vezes famílias envolvidas emocionalmente. Então, cuidado, cautela, saiba a forma, né, de conduzir isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você sabe por que está terminando? Isso está claro para você? Por que a gente está tocando nesse ponto? Porque se você não sabe o motivo pelo qual você está terminando, Douglas, acabou a química. Gente, isso não é justificativa. Tá, a química acabou pelo que gerou a quebra, o fim da química. Então, se você não tem clareza disso, a probabilidade de você entrar num novo relacionamento e daqui a um tempo você precisar terminar de outro e partir para o outro e ficar nesse ciclo vicioso por um longo tempo é enorme. Isso vai te causar muitos danos emocionais, físicos, financeiros e ao outro também. As pessoas que passarem na tua história, pela tua jornada também vão ser feridas de graça. Então, entenda o que está acontecendo, entenda o que você estava procurando e você não achou. Entenda que talvez você começou o relacionamento no momento errado da vida, por uma carência, né? Saiu correndo de um outro relacionamento, estava muito carente, mergulhou já de cabeça com a ideia daqueles jargões e ditados, né? Que só um amor apaga um velho amor, só um novo amor apaga um velho amor. Então talvez você ouviu esse tipo de frase e você falou, quer saber? É verdade. Então, conheço inúmeros casos de pessoas que já saíram do relacionamento já comprometidos com outro, por exemplo. Sim. E isso, gente, é muito ruim para você, é muito ruim para quem fica, é muito ruim para quem chega nesse novo relacionamento agora. Então tenha clareza. A gente tem projeto de vida diferente, o outro tem questões muito sérias, como a gente falou no vídeo de sinais, mentira, violência, traição, e por aí vai. Então o cara todo enrolado com dinheiro, cheio de trambicagem, a menina. Então, se esse é um dos seus casos, você já mapeou isso, ótimo. Anota isso daí para você não cair novamente nessa enrascada. Pessoas que só arrumam um relacionamento, dando essa ideia de por que está terminando. A pessoa, às vezes, terminou porque ela arrumou alguém que atraiu. Isso é, infelizmente, um exemplo muito comum. E ela vai procurar o mesmo perfil de homem, de mulher, para ser traído de novo. Só para complementar, exatamente nesse ponto do por que você está terminando, quando você conseguir identificar e anotar, eu vou te passar uma tarefa que é ver se isso se repete no seu sistema familiar. Então, se é traição, busca lá no seu sistema, se tem muitas traições. Se é por projetos diferentes, ver se existem relacionamentos que pessoas, seu pai e sua mãe, com projetos diferentes se casaram e os danos que eles colhem disso. Então, assim, a tendência de você repetir esses padrões, buscando exatamente alguém para não dar certo, é algo muito comum se há uma disfunção nos relacionamentos do seu sistema familiar. Então, depois que você mapeou, vai perguntar, vai investigar sobre os relacionamentos na sua família e ver se há alguma coisa ali que você está identificando como motivo de término tem a ver com a sua história. Exatamente. Então, por exemplo, eu conheço casos também de pessoas não cristãs que namoram pessoas cristãs. Aí a pessoa depois fala, não, terminei porque, nossa, ele era muito radical na religião. Aí ela vai procurar no mesmo lugar, às vezes até na mesma igreja, a pessoa com o mesmo perfil religioso. Então, resumo, gente, a gente vai ficar repetindo aqui.
você vai escolhendo esse ciclo vicioso. Então, entenda o motivo pelo qual você está terminando esse relacionamento. E o ponto 3 é escolha bem as palavras. Fala aí, porque você fala muito bem sobre isso também. Gente, a palavra ela tem um poder muito, muito, muito grande. A palavra guia a nossa vida. Aquilo que sai da sua boca conduz a sua vida. E se você é um líder, é um chefe, exerce alguma função, se você, a gente vai falar para o casado daqui a pouco, tem filhos, tem pessoas que têm uma relação de certa dependência com você, as suas palavras também vão conduzir a vida delas. Então, escolher bem as palavras em qualquer ambiente, qualquer cenário, é fundamental. Mas quando a gente fala do aspecto relacional, é muito mais forte isso. Isso é muito mais importante. Você, se escolher as palavras erradas, você pode arrebentar com a vida de um terceiro, de uma pessoa que talvez tenha um carinho, um amor tão grande por você, ou mesmo que talvez só tenha em você uma posição, inclusive até errada, te colocou numa relação de mãe, numa relação de pai, numa relação de irmão, de amigo, menos numa relação amorosa. Mas seja por um motivo, seja por outro, se você escolher as palavras erradas, você pode destruir, arrebentar com a vida desse terceiro. Então, escolher bem as palavras é muito importante. Então, Douglas, o que a gente está falando? Se você já está terminando, você está saindo desse relacionamento, por que você precisa vomitar no outro tudo que você nutriu, sei lá, durante 2, 3 anos de um relacionamento ruim? Por que você precisa olhar para o outro e dizer você nunca vai dar certo, você nunca vai achar alguém, você sempre vai ser assim? Por que isso? Porque lançar essa... A gente até usa muito essa expressão aqui em casa. Palavras, expressões de morte. Por que isso? Não tem necessidade, não tem porquê. E mais, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, tudo que você lança para o outro vai refletir em você. Então, se você está nos ouvindo e está pensando em terminar um relacionamento, escolhe bem as palavras, termina. Você não precisa destruir a autoestima do outro, independente daquilo que ele te fez. Saia disso com a sua dignidade lá em cima, bem, na medida do possível, porque a gente entende que muitos relacionamentos terminam diante de questões muito dolorosas, às vezes até casos que envolvem a família como um todo. Então, se esse é o teu caso, ainda assim tenha mais cuidado, para que lá na frente você não precise olhar para trás com esse senso de arrependimento, de dor, de putz, tem que agora voltar a pedir perdão, você fica carregando aquele fardo nas costas. Sim, e ainda sobre essa questão da escolha das palavras, talvez você não é a pessoa que vai terminar, mas talvez estão terminando com você e você parou aqui assim, né, de paraquedas. E se você ouviu, né, palavras que foram ditas de uma forma muito ruim, ou que você recebeu, né, palavras de morte, lembre-se que o que a gente recebe às vezes fala muito mais sobre a outra pessoa do que a gente. Eu tinha um professor meu que sempre falava que feedback não se responde, porque você ouve ali, rumina aquilo, o que for seu você fica para você e o que não for seu você deixa com o outro. Então, muitas vezes você ouviu muito nesse término, ou ainda vai passar por isso e tá aqui ouvindo, e a pessoa vai terminar com você falando um monte de coisa, falando, né, te destruindo com as palavras. Lembre-se, pegue aquilo que é seu, no sentido assim, o que eu posso melhorar, né? Tente, né, que eu sei que é muito difícil, tente tirar essas ofensas, tente não deixar que essa semente jogada ganhe, floresça negativamente, né, cresça negativamente, criando raiz, né? Raízes infrutíferas, raízes amargas, raízes danosas que podem drenar a sua vida aí durante esse percurso que você ainda tem pela frente. Então, para os dois lados, cuide bem das palavras, do que você ouve, saiba fazer esse filtro, lembre-se de quem você é, não deixe que o outro, né, tenha esse poder todo de dizer o que você vai ser para sempre, o que você vai plantar, o que você vai colher, etc. Do mesma forma, aquele que é o nosso público aqui, que é aquele que vai terminar, cuide das suas palavras, porque lembre que você botar para fora, às vezes a maioria das vezes fala muito mais de você do que do outro, tá? Então lembre-se do objetivo. Se você sabe muito bem do porquê que você está terminando, que foi o ponto 2, você vai saber
ali colocar em boas palavras o que você quer, o objetivo fim daquela conversa, né? E nada melhor do que você terminar um relacionamento abençoando o outro para ir, para viver. Porque se você quisesse, você ficava com ela, com ele. Então, libera para ele ir para a vida, libera para ele prosperar, libera porque quanto ele melhor tiver, melhor você vai estar. Porque aí você não vai estar agarrado com o que você produziu, né, nas palavras, você não vai estar agarrado emocionalmente com outra pessoa, você vai estar livre aí também para prosperar no seu relacionamento amoroso, trabalho, enfim, tudo aquilo que você colocar às mãos. Exatamente. E último ponto antes da gente sair da questão do solteiro para o bloco dos casados, uma questão muito, muito importante e para mim, pelo menos, foi muito doloroso quando eu tive que viver a experiência de terminar um relacionamento, foi entender que eu não sou responsável pelo outro. E tem aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável pelo que cativas, alguma coisa do tipo. Sim. Então você teve um relacionamento ali, você se apaixonou, amou aquela pessoa, teve uma história com aquela pessoa que não pode nem deve ser descartada, tá bom? E você simplesmente olha para o lado e agora você tem que levar aquela pessoa porque você viveu um namoro ali com aquela pessoa, viveu uma amizade, viveu uma história e você agora está presa, literalmente essa expressão, preso àquele relacionamento. Gente, isso não pode acontecer. Você não é responsável, cada um tem a sua história, cada um fez e faz e vai fazer as suas próprias escolhas. Como nós falamos no vídeo da autorresponsabilidade, cada um é responsável pela sua vida, pelos seus relacionamentos, seja para cultivá-los, seja para destruí-los. Então, leva a tua porção de responsabilidade. A gente até brinca, em vários casos que a gente conhece da pessoa, ela é responsável por tudo que acontece no mundo, menos pela própria vida dela, pelas próprias escolhas. Então, você é o responsável pela tua escolha e a outra pessoa é responsável pelas escolhas dela. Simples assim. Como a gente falou, tem todo um cuidado, você é responsável pelo aquilo que você fala, a maneira como fala, o ambiente. Então, isso daí é responsabilidade tua, sim. Agora, ser um eterno cuidador do outro, e você vai ali amarrado levando esse fardo, isso daí é uma furada. Não te pertence. Não te pertence. Ou seja, Pequeno Príncipe se empolgou aí, ao nosso ver. Apesar de ser um livro maravilhoso. É uma delícia o livro, é muito bom. Mas essa frase aí, se for interpretada dessa forma, é eternamente responsável por aquilo que cativa. E o outro, a parcela do outro de que se permitiu ser cativado. Né? Então, é um movimento de alguém que cativa 50% e 50% do que se permite ser cativado. Se eu sou eternamente responsável por aquilo que eu cativo, cadê a outra responsabilidade por aquele que se permite ser cativado? Então, assim, olhe isso com mais leveza, porque senão muita gente, a gente percebe que fica amarrado nisso e fala, meu Deus, eu cultivei o amor da pessoa e agora já era, porque eu vou ficar eternamente devendo, né, o cuidado a essa pessoa. Então, pega mais leve, seja mais gentil com você, para que você possa se lembrar que o namoro é exatamente esse momento, que é mais frágil a relação, que é mais tranquilo de sair, mais tranquilo de entrar. Então, com responsabilidade sempre, com cuidado com o outro, não de uma forma negligente, mas pensando que é exatamente o período de teste da relação. E, por último, você que anotou aí, né, os pontos, anotou aí o que você viu, o que você não gostou, o que você quer terminar. Gente, isso é um baita aprendizado para que você possa, como Douglas falou, não repetir no próximo. Então, fique com esse sinal alerta aí do que você gostou, do que você não gostou do relacionamento. É uma autoavaliação que você precisa fazer para que quando você for buscar outra pessoa, que espero que você ache a pessoa certa, você não caia na mesma furada, como o Douglas já trouxe, mas acho esse ponto, assim, fundamental. Vamos pro segundo bloco? Pode começar. Segundo bloco que a gente separou, que é da galera que tá casada, tá em união estável, tá morando junto, ou seja, que tem um relacionamento a dois mais forte, né, que envolve mais coisas, moram juntos, para além, né, do namoro, ok? Esse bloco a gente quis separar, gente, porque não dá para falar com tanta facilidade de um término. Como é um compromisso muito mais forte, envolvendo muito mais coisas, a gente tem que olhar com carinho, porque é uma questão muito mais delicada.
E eu acho que o ponto número 1, né, que a gente queria trazer para você que está se vendo nessa relação, depois que casou, depois que se uniu, né, tá morando junto, e viu que essa pessoa que está do seu lado não é a pessoa certa para você, quero te fazer uma pergunta. O que te faz olhar para o seu cônjuge e bater o martelo de que ele é a pessoa errada? Anota aí o que vem para você. O que isso tudo tem a ver com a sua história? O que isso tudo pode estar falando de você? E mais, o que disso tudo, do que ele é, provavelmente você está botando aí todos os defeitos e mais um pouco, né? Porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, a pessoa não faz isso, a pessoa não faz aquilo, por causa disso, por causa daquilo, apontando tudo para ele. Porém, é 50 e 50. Não existe um relacionamento que não seja 50% de um, 50% de outro. O que disso tudo, qual é a sua parcela nisso tudo? Se essa pessoa é errada, provavelmente está tendo crise no seu casamento. E essa crise está vindo só por causa dele? Por causa dela? Por causa dessa pessoa que é errada? Então, fica aí uma reflexão. O que te faz olhar o seu cônjuge como a pessoa errada para você? E, gente, o segundo ponto que nós discutimos muito aqui em casa é a ideia do imaginário. E esse imaginário muitas vezes é construído através de filmes, novelas, músicas que a gente canta, ri, brinca, e ditado popular que você vai ouvindo e vai construindo talvez um imaginário de que divorciado você estaria muito melhor sem esse cara que é um traste, essa mulher que não vale nada. Então talvez se você fora disso você vai poder recomeçar a vida sozinho, ou se talvez você já tenha filhos, só com o teu filho, dando a educação, então você... Vai ser uma liberdade. Vai ser uma liberdade, uma vai tranquilidade. Tirar esse peso. Vão acabar as brigas, vão voltar a ter paz e por aí vai. Então, como a Helena falou lá atrás, né, acabou de falar da questão da primeira ideia de por que essa pessoa é a pessoa errada, o que te fez chegar nessa ideia, nesse conceito de, pô, esse cara não presta pra mim, essa menina não é pra mim. Então, muitas vezes o nosso imaginário é alimentado com informações erradas. Então, eu gosto sempre de citar lá a música do Só Pra Contrariar. Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu. Gente, como assim? O que o corpo faz, a alma perdoa. Então, talvez a sua mente foi sendo alimentada ao longo de anos por música e filmes, e que mostrava aquela mulher independente, forte, guerreira, aquele homem livre, bonito, saúde melhor porque tá sozinho, porque acabou com aquele relacionamento tóxico. E, gente, muito, muito, muito cuidado. A gente aqui já, no outro vídeo, quando falamos da questão do casamento, a gente falou de vários dados e estatísticas que mostram o que o divórcio causa, tanto a questão da ansiedade, aumento da depressão, o rompimento, racha financeiro é absurdo. No Brasil, a maior parte das pessoas que casam ou fazem união estável, eles fazem pela comunhão parcial de bens, ou seja, tudo aquilo que elas conquistaram na vigência da relação, desde que começou a relação, é separado 50-50 para cada um. Então, muitas vezes tem que vender casa, muitas vezes tem que sair, tem que recomeçar a vida, muita gente volta para a casa dos pais, vai dormir na sala de um irmão, de um amigo. Então, é uma experiência altamente dolorosa. E que muitas vezes filmes e seriados e músicas não se propõem a mostrar o depois. Ou vendem ideias e imagens completamente distorcidas da realidade, simplesmente porque aquilo vende mais. Então, é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. E a gente não está falando tudo isso para dizer para você que é melhor então você se manter num casamento que você está insatisfeito. Não é essa a proposta. A proposta é cuidado com que você está vendo que o divórcio é a solução, porque muitas vezes você não está calculando que talvez os aprendizados que você teria ali, como a gente falou, a gente não sabe o que você está passando, quais são os problemas que você tem enfrentado. Será que esses problemas eles são ajustáveis? Será que é uma questão realmente que fala muito mais da sua dor do que do outro?
Ou será que são realmente coisas inegociáveis? Porque coisas inegociáveis, você que sabe, né? E a gente já vai falar disso também. Qual é o nível, né, da situação? Então, assim, a gente não tá aqui para falar, olha, o divórcio é um bicho de 7 cabeças. A gente está falando muito cuidado. Nunca pegue essa alternativa como se fosse a primeira saída, sem buscar ajuda. Se você casou, lembra por que você casou? O que essa pessoa despertou em você lá atrás? Né? O porquê que você quis caminhar para um casamento com essa pessoa, para uma união estável, para um morar junto, né? Um passo a mais do que o namoro. Né? Essa pessoa se tornou um bicho de 7 cabeças agora, do nada? O que será que ela foi apontando e você não viu? O que será que o morar, né, dividir bens, diz sobre a sua história, diz sobre a sua dor, diz sobre o seu sistema? Será que seu sistema te permite permanecer casado? E se você for o único casado no seu sistema? Imagina o esforço que você vai ter que fazer, né, para se manter casado, já que todo esse sistema, o seu sistema familiar, ele é equilibrado pelos casamentos desfeitos. Então, o que a gente está falando é, cara, não existe rota fácil, né? O casamento, o divórcio não vai ser isso tudo de bom aí, que é, libertação, vou ser guerreira, vou mudar minha história, o cara vai se ver livre. Não é isso, mas sim, pode ser uma alternativa diante da sua questão que você entenda que é a melhor nesse momento, né? Mas não existe rota fácil para nenhum, né? Nem do ficar, que vai ter todo um processo de reconstrução, de reparação, de buscar ajuda, mas também o outro lado é danoso, que é emocionalmente fazer esse rompimento. Quando envolve filhos é muito mais sério, né? Muito mais delicado. Então não existe rota fácil para você, mas existe rotas. E isso que é o importante. Exatamente, até porque nossa proposta aqui no canal o tempo todo é te levar, te ajudar no processo de construir uma relação saudável, gostosa de se estar. E isso começa por escolher a pessoa certa. Sim. Então, por isso que a gente está tendo essa preocupação de falar para você que carrega dentro de si, às vezes quietinho, ninguém sabe, mas você sabe dentro de você, como quem diz, eu escolhi a pessoa errada. Então a gente quer falar com você agora nesse momento. E um exemplo que me vem, são duas pessoas, dois casos diferentes, mas os dois me falaram a mesma coisa. Eram pessoas que estavam no terceiro casamento. Em diferentes conversas, elas me falaram: foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, foi ter me divorciado do meu primeiro relacionamento. Eu vi isso da boca de um homem e eu vi isso da boca de uma mulher. Então a pior coisa que eu fiz foi ter me divorciado do meu primeiro casamento. Os mesmos problemas que eu tenho hoje no meu terceiro casamento são os que eu tinha no primeiro. Então a diferença só mudou o nome, o CPF, mas basicamente ali as mesmas questões. Se eu tivesse com o primeiro, que era o pai, a mãe dos meus filhos, eu estaria, pelo menos já conheceria os mesmos problemas, já não teria dividido casa tantas vezes, né? Dividido que eu falo assim, ter que recomeçar a vida tantas vezes, porque eu estaria ainda feliz lá no meu, vivendo os meus desafios que eu vivi nos 3 até aqui. Então isso me marcou muito e eles me falaram isso, um me falou quando eu estava para casar e o outro me falou logo depois de casado. Então me marcou muito essa experiência deles, de no final o jogo é o mesmo, só muda, né? Só muda a roupagem, mas basicamente então esse cuidado, tá? Então, gente, como a gente falou, não tem rota fácil, ainda mais para quem está no bloco 2. Uhum. Se você, antes de decidir, né, se divorciar, busque ajuda como casal, busque ajuda individual para entender o que isso tudo tem a ver com a sua história. Né? Vocês como casal, será que não tem como melhorar a comunicação? Qual é o problema? Por isso que a gente está levantando isso. Qual é o real problema disso tudo? Só não decidam pelo divórcio como primeira saída, porque também traz muitos danos. Então, busque ajuda, tenha cautela, principalmente se envolver crianças. Não deixem de tomar decisões por conta das crianças, porque isso também é muito danoso. Decidam por aquilo que vocês acham certo decidir. Porém, não façam isso sozinhos, sem um suporte,
né? Não faça isso sem conselho, sem orientação sobre a maneira certa de proceder. Tentar antes reatar, porque é isso que a gente está falando, muitas vezes a restauração é muito menos danosa do que o rompimento, né? Dependendo da situação. Então, como Douglas trouxe, né? Muito bem esses exemplos. São exemplos, me chocou esse exemplo, que eu nunca tinha pensado sobre isso, diretamente em termos práticos. A gente ouviu de dois mundos diferentes, duas pessoas diferentes, dois mundos diferentes. Isso de que preferia ter ficado porque os danos de chegar no final, todo casamento vai ter problema. Todo casamento vai ter sua crise, seus desafios. Só que a questão é qual que a gente está mais disposto a enfrentar. Com certeza com a pessoa certa fica muito mais tranquilo, né? O desafio vai ali, né, sendo esse lapidador, um melhorando o outro. Entra no desafio, a comunicação precisa se afinar mais, né? Quando muda para ter filhos, é outra história. Então, esse eu acho que é o ponto que a gente queria compartilhar com vocês. E ainda nessa questão dos casados, duas coisas que me vieram até a cabeça aqui de falar. Que muitos desses casos que a gente está conhecendo, principalmente pessoas que estão no terceiro, até mesmo casos do quarto relacionamento, quarto casamento, que conversando com essas pessoas a gente percebe que nenhum dos divórcios se deu por uma questão grave. Óbvio, cada um consegue dimensionar para sua própria vida aquilo que é mais grave ou não, mas falando da boca das próprias pessoas. Porque tinha muita discussão, a gente não concordava com as coisas. Mas você vai percebendo ali que você não tem um problema disparador sério. Mas o relacionamento ele vai sendo minado aos poucos. Ele vai acabando, definhando. A alegria do casamento, da vida a dois, ela vai se esvaindo por uma falta de zelo, de cuidado. Às vezes um trabalha muito, já acha que o outro trabalha de pouco, trabalha de menos. O que trabalha pouco acha que o outro trabalha demais, dá muito valor ao trabalho, tem que viver a vida. Então isso vai esvaziando a relação. Então só para dizer que isso que a gente está falando de, às vezes, gente, é uma questão de ajuste. E que muitas coisas são, né? Pela questão da personalidade, às vezes, explosiva de cada um, de vamos resolver, acabou, e você vai se metendo, vai se ferindo, vai ferindo os filhos, vai ferindo a família à volta. E, gente, espalha sofrimento para tudo quanto é lado. Esse é um ponto. E por último aqui, o que veio também de falar que é muito importante sim, existem relacionamentos que precisam acabar. Isso é duro, é difícil, principalmente se assim como você é cristão. Acreditar nessa ideia pode ser tenebrosa para você, mas sim, nós acreditamos que existem relacionamentos que precisam acabar. Relacionamentos onde há abusos reiterados, principalmente onde talvez um dos cônjuges, um dos parceiros, abuse sexualmente do outro, ou de criança, de um dos filhos, ou de um filho até do outro relacionamento. Então, onde há abuso sexual, caso onde a pessoa bota literalmente a vida da família em risco de vida mesmo. Porque a pessoa se envolve em tanto esquema com a agiota, risco de vida, ameaça. Então, de repente, aquele filho, aquela filha, aquela mulher está num risco de vida porque a pessoa reiteradamente, a gente não está falando de alguém que cometeu um erro, se envolveu com um problema, são pessoas que reiteradamente vivem um estilo de vida que expõe tanto ele quanto a sua família, aqueles que estão à sua volta, a um risco constante de vida. Então, por isso que ele ainda falou da questão do procure ajuda, busque conselho, busque profissionais que possam te ajudar, advogados, profissionais que possam te ajudar nesse aspecto jurídico, psicólogos, terapeutas, constelação. Gente, hoje o mundo tem permitido a gente ter muitas ferramentas que possam nos auxiliar para fazer esse movimento de preciso terminar, eu preciso sair fora dessa pessoa, essa pessoa está me matando, está me destruindo meus filhos. Então, se esse é o seu caso, nós queremos só te auxiliar nesse processo de faça isso com o máximo de gentileza, de cuidado, de cautela, porque independente da maneira como você faça, já vão ter muitos danos colaterais, já vai ser bem delicado. Agora, se você faz isso de uma maneira leviana, gente, é tudo muito pior. Então, se é o teu caso, e você inclusive tem alguma dúvida, bota nos comentários. Se for uma questão sua, pessoal, joga pra gente no privado, chama a gente aqui pelo Instagram, @sala de casa, ou pelo YouTube, e a gente vai ter todo o prazer em te auxiliar, te orientar. E se você gostou desse conteúdo de hoje, segue a gente aqui no canal, aperta o sininho da notificação para toda vez que a gente postar um vídeo novo você receber essa informação.
Coloca aqui nos comentários, como o Douglas falou, se você gostou do vídeo, se você não gostou, se você discorda, se você concorda. Coloca aqui pra gente interagir e também pra gente saber, né, se vocês estão curtindo o que a gente tem compartilhado aqui. Curta para ajudar a mais pessoas chegarem até a gente. E vá lá também no nosso Instagram, como o Douglas falou, @sala de casa, onde a gente compartilha vários conteúdos nos stories, no nosso dia a dia. A gente sempre tenta estar lá um pouquinho mais presente. Tchau, tchau! Beijo.